Boa noite. O programa Vidas em Ação está recebendo o radialista, escritor de literatura de cordel e dono do projeto Fuscoteca, J. Paixão. Bem-vindo, Jota. Obrigado pela sua presença. Você já é uma pessoa conhecida na região. Quem não conhece a sua história vai conhecer hoje junto comigo. E só gratidão por você estar aqui. Boa noite, Joana. Boa noite a todos. Eu que agradeço pelo convite. É isso, eu vim aqui hoje. Obrigado mesmo pelo convite, ter a oportunidade de vir aqui hoje contar um pouco da minha história, como surgiu o Fuscoteca. Maravilha. Vamos conhecer junto com o pessoal como começou a sua história profissional, como tudo começou. Olha, tudo começou... Eu sou nordestino, já deu para perceber aqui. E eu vim da Bahia, eu tinha apenas a 4ª série do ensino fundamental. E já aproveitando, mandar um parabéns ao Dia dos Professores. E eu cheguei em Ribeirão Preto, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental. Estudava em uma escola rural, no município de Pau-Brasil, no sul da Bahia. Cheguei em Ribeirão Preto, com a 4ª série do ensino fundamental, atual 5º ano hoje. Eu tive muita dificuldade para conseguir emprego. E aí veio a necessidade de buscar conhecimento. Eu fui estudar. Eu tive a oportunidade de fazer supletivo. Aí eu fiz o ensino fundamental. Após o fundamental, eu comecei a tomar mais gosto, fiz o ensino médio. Após o médio, eu me inscrevi no Enem e passei em 2 faculdades. Passei em 2 faculdades federais, em São Carlos e Sertãozinho. E optei por fazer em Sertãozinho por ser mais próximo. Cheguei até o 3º ano da faculdade de licenciatura em Química, em Sertãozinho. Mas a dificuldade da minha infância, de não ter uma base sólida na minha infância, me afastou da faculdade. Eu tive que parar a minha faculdade, que era um sonho, eu tive que parar por não conseguir continuar. Não que eu não queria, mas eu não tinha preparo para finalizar a faculdade. E aí eu senti a necessidade de voltar a estudar. E foi nesse momento que nasceu a ideia de fazer o Fuscoteca. Isso já faz quanto tempo? Olha, eu parei a faculdade em 2019 e nesse momento eu estudava, eu fazia faculdade, eu fazia também comunicação pelo Senac. Tá. E eu trabalhava já em 2 empregos, então eu trabalhava em 2 empregos, fazia faculdade e fazia curso de comunicação no Senac. E aí estava tudo muito junto, eu acabei optando por fazer a comunicação e parei a faculdade. Só que eu parei a faculdade, mas eu não saí da educação. Eu fui procurar um jeito de me manter na educação. E aí eu comprei um Fusca. Em uma conversa com a minha esposa no café da manhã, eu tive um sonho durante a noite, claro, eu lendo em uma praça com algumas crianças. Eu acordei com aquilo na cabeça e tomando café da manhã com a minha esposa, eu contei para ela que eu estava tomando, à noite eu sonhei lendo em uma praça com algumas crianças. E eu fui trabalhar, cheguei no trabalho, uma moradora me deu um livro. Eu abri o livro, na capa do livro tinha um Fusca. Olha que interessante. E a minha professora de infância da escola rural, o pai dela levava ela na escola com Fusca. Então, nesse sonho já começou tudo ali. O sonho, a minha professora que fazia o máximo para me ensinar mesmo não tendo condições, o pai dela levando ela com o Fusca, e eu acordei com aquilo na minha cabeça, as crianças, o livro, a praça, o Fusca. Tomando café com a minha esposa, eu contei a ela, a gente compartilhou aquilo ali, nasceu o nome, Fuscoteca. Olha que maravilha. E aí eu criei o Fusca, uma biblioteca sobre rodas. Levar leitura a crianças que muitas vezes a gente sabe que não tem o acesso a livros, o acesso à leitura, porque às vezes tem pessoas que a gente sabe que entre comprar um livro para o filho e comprar o alimento, tem que comprar o alimento para o seu filho. Então, aí a gente vem com um livro para essas crianças. Maravilha o seu projeto, que já o sonho se tornou realidade, né? Sim. Praticamente já se tornou realidade, né? Eu costumo falar o seguinte, Joana, é uma realidade porque um dia um cara me perguntou assim, ô Jota, você acha que você com um Fusquinha, você vai mudar o mundo, mudar a educação? Eu pensei e respondi a ele, não, eu sei que eu não vou mudar o mundo, eu sei que eu não vou mudar a educação, mas eu posso mudar o mundo de alguém.
porque a educação mudou a minha vida. Eu cheguei em Ribeirão Preto, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental, e hoje eu estou fazendo pedagogia, eu sou formado em comunicação pelo Senac e faço pedagogia. Então, eu tenho uma defesa pela educação, porque, como diz Paulo Freire, né? Paulo Freire defende a educação. O Mandela, grande Mandela, falou que a educação é a melhor arma para a gente combater a desigualdade, para a gente lutar pelo aquilo que a gente quer. Então, eu considero o seguinte, que eu não vou mudar o mundo, mas se eu conseguir mudar o mundo de alguém, eu já vou estar feliz. Então, o seu projeto, ele praticamente ele atinge áreas mais vulneráveis, né? Crianças mais carentes, né? Que não tem aquela condição de ir na escola, ou até vai na escola, mas os pais, como você falou, põem comida em casa e tem que pôr a comida em casa. Lógico, tem que optar por essa... A educação em si, né, é importante, mas tem muitos pais que ainda não têm essa condição de comprar livros, e é um projeto fantástico, né? Eu conheço o projeto, já fiz um evento junto com o Jota, né? Nós já fizemos um evento junto com o Jota, é um projeto fantástico, muita gente deve estar aí se interessar, entendeu? A conhecer, né? É um projeto que eu acho que vale a pena conhecer. Olha, Joana, você vê, agora eu voltei lá atrás, eu vou chegar onde você quer chegar, mas voltando aqui, agradecendo o convite de vocês que participamos em Brodowski, né? Brodowski, eu era criança e eu via aquele... É um escravo que tem um quadro do Portinari, que aquilo tinha no nosso livro. E aquilo ficou marcado na minha cabeça, aquele moço com um saco na cabeça. E eu via falar do Museu de Portinari. E um dia, o tempo passou, e um dia eu estava no Museu de Portinari, a convite com vocês, falando do meu projeto. Isso me faz ver que eu estou no caminho certo. Com relação ao meu trabalho nas áreas mais vulneráveis, é interessante você perguntar por quê. Foi criado realmente pensando nisso. Só que hoje a gente tem um problema, que para você entrar nesses locais, às vezes você precisa pedir autorização às pessoas. Não vamos citar aqui nomes, mas você precisa pedir autorização às pessoas. E quando eu participei da Feira Internacional do Livro, esse projeto ele tomou uma proporção, digamos assim, grande em Ribeirão Preto, que atualmente eu não tenho nem tempo de fazer nas comunidades, que era onde eu queria fazer, e precisava pedir autorização. Então, as escolas aderiram, me chamam com o projeto. Então, muitas vezes eu faço mais em escolas, praças, que vamos começar a fazer na Praça Rômulo Morandi, em Ribeirão Preto. É muito bacana, a secretaria me liberou para fazer isso lá, e é bacana. Então, as escolas me chamam, eu termino de fazer uma escola, tem outra escola que me chama, e acabou não tendo, até tentei entrar nas comunidades, fazer nas comunidades, mas aí você teria que pedir autorização para entrar lá naquele determinado local, e acabou dificultando, porque como a escola me chama e eu tenho a porta aberta para ir na escola, eu vou nas escolas, e por enquanto não estou fazendo nas comunidades, aonde seria o meu sonho. Mas eu espero que melhore e eu consiga chegar lá. Consegue sim. Como que você consegue conciliar todas essas profissões? Porque você tem uma outra profissão, né? Sem ser todas essas... Você falou locutor, escritor, enfim. Olha, então vamos lá, por partes. Vamos lá. Como tudo começou, como eu falei, cheguei em Ribeirão Preto, a falta na minha infância me levou a fazer diversas coisas. Claro que eu falo com muito orgulho e honestamente. Eu fui servente de pedreiro, eu fui faxineiro, eu comecei uma empresa como faxineiro, e aí fui evoluindo, cheguei a porteiro, que é uma das partes que eu trabalho até hoje com muito orgulho. E foi trabalhando de porteiro que eu consegui estudar. Olha que coincidência. Eu comecei a ler jornais que chegavam para os moradores, eu comecei a ler revistas, e aí nasceu aquele desejo de querer conhecer mais.
na portaria, 12 horas em uma portaria, dentro de uma guarita, na solidão, que eu conto, inclusive, um cordel, deu a vontade de estudar. Então, eu sou porteiro, eu sou radialista, eu sou operador de áudio, eu fiz licenciatura em Química na Universidade Federal de Sertãozinho, não concluí, mas pretendo. Atualmente eu faço pedagogia na Faculdade Anhanguera, sou escritor de literatura de cordel e participei de 3 antologias, onde eu participei com 10 escritores de diversos estados e cidades aí. E consigo conciliar tudo isso que você me perguntou por amor. Resumindo, é amor pela educação. Por incrível que pareça, quando eu estou com o Fusca, sentado, lendo com crianças, ainda que eu tenha trabalhado o dia inteiro, aquele momento ali que eu estou com eles, parece que eu me torno a ser criança novamente. Eu acho que é isso. Eu acredito mesmo que todos nós temos uma criança interna interior, na gente. interna. Então, quando eu estou ali, eu não sinto cansaço. Eu amo fazer isso. É por amor mesmo, né? E você tem esse dom, né? Não precisa nem falar, né? Concilia todo, é um dom que você tem, né? Olha, eu costumo falar o seguinte, não vamos aqui, não vou falar em religião, mas eu sou ariano. E o ariano, ele é muito, como que eu digo, ativo. Então eu sou assim, eu sou de você falar assim, Jota, vamos fazer? Vamos. Se vai dar certo, a gente pensa depois, mas vamos fazer. Eu me arrependo, assim, daquilo que eu não fiz. Talvez se eu não tivesse colocado na cabeça, eu vou estudar, talvez hoje eu não estaria. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas falam, mas você é dono de você tem uma rádio? Não, eu não tenho uma rádio. Eu costumo falar assim, Deus empresta tudo pra gente. Ele tira quando Ele quer. Então, eu costumo falar o seguinte, a gente, quando eu me formei em comunicação pelo Senac, quando eu me formei em comunicação, o professor falou o seguinte, aqui nesta cidade, em Ribeirão Preto, você precisa ter alguém que te encaminha para você trabalhar em uma rádio, senão você não entra. Praticamente você está falando, né? O contato com radialista e operador de rádio, é isso? Sim. Pode ser? Pode, claro. Então, quando eu me formei em radialista, o professor falou comigo o seguinte, não só comigo, como com a turma. Aqui na cidade, para trabalhar, você precisa ter alguém que te indica. Porque os grupos aqui são fechados. E aí, para uma pessoa, a gente que é nordestino, que já tem uma certa barreira, né? E então você imagina entrar em uma grande rádio aqui em Ribeirão Preto. Falei, olha, aí muitos colegas, naquele dia ali, quis se desanimar. Eu não vou me desanimar. Um mês antes, a gente teve aula sobre a rádio web, que a gente sabe que é o futuro, né? As rádios tradicionais hoje estão na internet. Eu falei, opa, peraí. Se eu não posso trabalhar na rádio de alguém, eu posso fundar a minha. Claro, claro. E aí eu tinha uma grana e foi muitas noites acordado, viu? Confesso que foi uma batalha, porque graças a Deus a minha família sempre me apoiou em tudo, a minha esposa, filhos me apoiou, mas eu confesso que às vezes 2 horas da manhã eu estava sozinho dentro de um estúdio, colocando cada pedacinho ali de um Sonix na parede, instalando o microfone, tive a ajuda de muitas pessoas bacanas, que tem muitas coisas que a gente sai de um curso, a gente sai, digamos assim, cru, sem saber muito. E aí você precisa de ajuda. Então eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Por isso, hoje eu abro espaço para ajudar pessoas também. Se formou, saiu do curso, não está conseguindo uma rádio grande para você ir, vem para cá, para a Rádio Paixão RP. Maravilha. Jota, o que é a literatura de cordel? Olha que bacana falar de literatura de cordel. Literatura de cordel faz parte da minha vida desde a minha infância. A literatura de cordel, eu me lembro, marcou a minha infância porque meu pai lia quando eu era criança. O meu pai sentava na frente da casa, assim, a gente morava em um sítio, e ele começava a ler um livro que marcou muito a minha vida, que chamava O Pavão Misterioso. Contava a história de um senhor que era rico e tinha 2 filhos, ele faleceu e os filhos tiveram que dividir aquela herança. Sim. E aquilo me marcou, porque era uma leitura que ela é uma leitura narrada, que no finais ela rima.
E eu cresci com aquilo na minha cabeça. E aqui, em Ribeirão Preto, a literatura de cordel, digamos assim, o rap, o funk não, o rap, o repente, vem da literatura de cordel. Porque no cordel, eu costumo falar que o cordel é uma maneira de você falar sobre tudo, de maneira, digamos assim, a gente pode abordar um tema, uma crítica, sem agredir ninguém, fazendo com que as pessoas pensem. E hoje o cordel é um instrumento para você levar para a sala de aula, para trabalhar com alunos. Enfim, eu sou apaixonado pelo cordel. O nome cordel vem, não sei se você sabe, mas o cordel vem que o pessoal vendia ele na feira, né? Não, então não eles penduravam, faziam uma cordinha, e aí penduravam os livros na feira para as pessoas passar e ler e ver. Aí vem o nome cordel. Porque ficava pendurado Tá. E aí vem literatura de cordel por isso. Eu sou apaixonado pelo cordel, porque você pode falar sobre tudo. Como que surgiu o projeto Fuscoteca, que é uma biblioteca ambulante dentro de um Fusca? Isto, boa pergunta. O projeto Fuscoteca, ele surgiu exatamente... Às vezes eu me pergunto se esse projeto nasceu por conta da minha dificuldade na infância, se ele nasceu por conta da falta, que eu considero assim, uma falta que eu deixei de suprir na vida dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos, hoje já grande, formado, e eu sempre tive 2 empregos, sempre batalhei muito para dar uma vida melhor aos meus filhos. E eu trabalhava muito e às vezes eu não tinha tempo de curtir os meus filhos, de acompanhar eles. Teve uma vez que eu cheguei no Shopping Santa Úrsula, em Ribeirão Preto, tinha um quadro, uma exposição. Meu filho, ele é web designer. E tinha um quadro lá em uma exposição, e eu me encantei com aqueles traços daquele quadro. E por incrível que pareça, era do meu filho. Olha. Ele fez aula na Bauhaus. Então, eu trabalhava, eu pagava o curso para ele, mas eu não tinha tempo de acompanhar. E aí eu comecei olhando aquele quadro, encantado, e veio o chefe da exposição e me perguntou se eu gostou. Eu falei, gostei. É do nosso aluno, o Ricardo. E eu olhei o nome embaixo, estava escrito o nome do meu filho, e eu me emocionei. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu não tinha tempo de acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. E aí, quando eu criei o projeto Fuscoteca, hoje os meus filhos convivem mais comigo do que na infância. Então, quando eu criei o projeto, essa biblioteca sobre roda, primeiro foi pensando em as crianças ter acesso ao livro, aquilo que eu não tive. Segundo, foi pensando em unir a educação e a família. Sabemos do cotidiano do cidadão que trabalha a semana inteira e às vezes não tem o tempo, assim como o Jota não tinha, de conviver com o filho. Então eu pensei, se eu tenho uma biblioteca em um Fusca, aonde eu posso levar o Fusca em uma praça no final de semana, e aquele pai que não teve tempo a semana inteira de encontrar o seu filho, ele pode sentar debaixo de uma árvore, pegar um livro e sentar com o seu filho e ler um livro, ler uma historinha. Isso marca a vida da criança. Por que eu digo que marca a vida da criança? Hoje eu sou escritor de literatura de cordel. De onde nasceu isso? Da minha infância. O meu pai lendo o livro Pavão Misterioso na janela da nossa casa, olhando para o quintal. Então, eu acredito de verdade que se a gente dar essa oportunidade de levar... Porque a gente sabe, eu não sei como que funciona aqui na tua cidade, em Batatais, em Ribeirão Preto, a biblioteca mais famosa é a Sinhá Junqueira. Agora imaginamos uma pessoa que mora em um bairro distante, na periferia. Ele tem que ir na biblioteca, assim, a Junqueira, ele tem que pegar um livro, fazer um cadastro, levar para aquele filho ler, contar aquela historinha, daí 15 dias ele tem que devolver novamente. Ele precisa pagar ônibus para ir, ônibus para voltar, ou gastar combustível. Lá não tem lugar para parar o carro, ele tem que pagar estacionamento. Então são várias dificuldades que levam a pessoa a parar e pensar... Não vou lá buscar livro, não. Vamos pesquisar aqui, é uma coisa. Pega o celular e dá para o filho. Então eu pensei assim, eu pego o Fusca, os livros, e eu levo até lá. Ele pega o livro, ele lê aquele livro e tipo assim, não, como eu sempre falo, não vamos agradar todo mundo, nem Deus agradou.
Mas a gente pode agradar alguém por aí. Tanto é que eu tô aqui hoje com você exatamente por isso, né? E a gente está muito feliz com a sua presença aqui, conhecendo a sua história, né? Compartilhando a sua história. Sua história eu já conheci praticamente, já sabia, né? A gente já fizemos trabalho juntos. Já fizemos trabalho juntos, mas quem não conhece, é uma história, é um exemplo. O Jota é um exemplo para muitos aí, tá se inspirando, né? Você disse que já participou de 3 antologias, né? E tem alguns livros seus. Como que foi isso? Olha, isso é interessante, porque como eu sempre digo, né? Muitas pessoas bacanas passaram pela minha vida. E eu tive o prazer de conhecer um colega, me deu a oportunidade agora de citar o nome dele. É o Johnny Ribeiro, de Ribeirão Preto, é escritor. Um grande amigo que eu tive a honra de conhecer, e eu comprei um livro dele. E ali nasceu-se uma amizade. O livro dele chama... Perdoe, meu amigo, esqueci o nome do seu livro, mas ele já está na 2ª edição. É um livro muito bacana, ele é escritor, ele é poeta, ele é porteiro também. E ele escreveu esse livro e eu comprei o livro e me encantei com a história. Eu li o livro em um dia. Eu fui para o sítio da minha sobrinha, em Guatapará. Cheguei lá no sítio, como um bom baiano, deitei numa rede, devorei o livro. Encantei pela história. E aí eu cheguei em Ribeirão, falei para ele, olha, você tem que continuar essa história. Ele disse, já estou continuando. Aí qual a sugestão? A gente começou a conversar, ele disse, Jota, por que você não escreve? Tem capacidade para isso? Ele disse, como não? Você pode escrever, escreve cordel, tenta aí. Não vou conseguir, consegue. Olha como as coisas acontecem na minha vida. Quando conversamos, quando foi à noite, uma professora da universidade, professora, eu vou citar sobre ela, professora Beatriz, ela me manda um cordel. Jota, olha, eu estava pensando sobre você e escrevi um cordel contando a sua história. Só que assim, ela colocou tudo que ela acha em mim. Com as palavras dela, e eu tenho uma honra de estar no meu site, esse cordel que ela escreveu para mim. Mas é assim, ela é professora de letra, ela é uma pessoa conhecida, mas para você escrever cordel, tem umas técnicas, né? E ela não tinha esse conhecimento para colocar as técnicas no cordel. E ela disse assim para mim, olha, o que você achou? Um cordel que eu escrevi para você. Eu achei muito interessante, claro. Ela estava falando sobre mim, sobre a nossa parceria na faculdade, mas a partir dali juntou a ideia do Johnny, o escritor, o cordel que a minha professora me deu, eu falei, olha, isso é um sinal, eu vou escrever. E aí ela disse assim, eu peguei o gancho que ela escreveu falando sobre mim, e eu comecei a escrever um cordel que chama O Cabra da Peste e o Fuscoteca. É onde eu conto um pouco da minha história, o encontro da professora. Legal. E aí nasceu o cordel. A partir daí, o Johnny, esse que eu acabei de citar o nome dele, ele tem um vasto conhecimento nessa área. Ele tem conhecimento com editoras. Aí eu já... Você vai abrindo um leque, né? Aí eu já passei a conhecer a dona de uma editora de São Paulo, que chama Parley, a editora. E a gente já começou a... Aí eu fui buscar a escrever um livro. Só que fica muito caro, a gente sabe que é muito caro. Aí ele disse para mim, Jota, por que você não participa de uma antologia? Na verdade, confesso que eu nem sabia, porque não é do meio da gente. Não sabia o que era uma antologia, ele foi me explicar e eu me encantei pela antologia. O que é uma antologia? São várias pessoas que querem escrever... Tem suas ideias, é poeta, é cordelista, enfim. A pessoa escreve conto, participa, junta-se todos, cada um tem uma participação nesse livro e lança-se um livro. Pega aquele valor, divide entre os 10, cada um recebe uma quantidade de livros. E eu me encantei com a ideia e estou na 3ª antologia. Maravilha. E tô amando isso, porque é uma maneira da gente fazer arte, né? Vocês são artistas, então vocês sabem que depois que a arte entra na nossa vida, a gente não quer parar mais. É verdade. Você falou tudo, a arte acho que tá na pessoa, né? Quando a pessoa gosta, começa a tomar gosto. Aliás, tem gente que nem sabe que tem dom, tem talento... Quando descobre, realmente Você falou uma coisa fundamental, porque hoje, eu me considero uma pessoa capaz. Você sabe, por muito tempo, eu me sentia incapaz.
E eu descobri Bacana. isso através de um atendimento com a psicóloga, que inclusive mandar um abraço para todos os psicólogos e psicólogas, é uma profissão que eu acho divina. Após essa pandemia que tivemos aí, eu acho que essa profissão passou a ser mais fundamental na vida das pessoas, Sim. porque eu tinha talvez um bloqueio de infância, tá? Que eu vim de uma geração assim. Meu pai, se ele não tinha um carro, eu não tinha que aprender a dirigir, porque ele não tinha um carro. Então, se eu não tinha uma... O meu sonho, para você ter uma ideia, o meu sonho era aprender a dirigir. Eu não tinha o sonho de ter um carro. E o que é mais interessante, que aqui em Ribeirão Preto, teve uma época que eu tinha 6 carros. Olha. Às vezes, a gente, por conta daquela falta da infância, quando você consegue, você quer ter. E aí eu tinha 6 carros, e os carros começou a vencer a documentação, e chegou um momento que eu tive que vender um carro para pagar o documento do outro. E eu falei, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Isso não eu não estou fazendo nada que vai evoluir na minha vida, eu posso fazer algo a mais. E aí eu fui procurar uma ajuda psicológica e eu entendi que aquilo era um bloqueio meu de infância. Eu me sentia incapaz, e aí que vem o problema maior, porque eu vendi todos esses carros que eu tinha e comprei um carro novo. Só que eu chegava naquele carro novo, eu queria sair com aquele carro, e eu achava que aquele carro não era para mim. Vinha uma coisa assim na minha cabeça da minha infância, lá da roça, de trabalhar na roça, lidar com animal, naquela dificuldade, aquela pobreza que eu vivi. E aí eu chegava assim, era uma caminhonete branca, uma Duster branca, eu chegava em frente àquele carro assim, eu olhava aquele carro assim, e eu sentia, confesso mesmo, eu sentia dificuldade de dirigir um carro que eu comprei com o meu suor. E aí depois eu fui passar pela psicóloga e ela me explicou aquele bloqueio que eu tinha de infância. Eu me sentia incapaz. Você chegava assim para mim e falava, Jota, você é capaz de fazer isso. Eu achava que não. Às vezes eu estava fazendo aquilo e eu achava que eu não tinha condições de fazer aquilo. E aí foi quando esse Johnny falou para mim que eu era capaz de escrever. A minha professora falou que eu era capaz de escrever. E hoje eu sei que eu sou capaz de escrever. Qualquer tema que você falar para mim, Jota, eu vou te dar o tema X. Sim. Você pode escrever isso? Posso. Eu não posso escrever ele aqui agora, mas se você me dá 15 minutos para mim me concentrar, eu vou escrever sobre aquele tema que você me deu em ritmo de cordel. Porque é uma área que eu domino, né? O ritmo de cordel. Perfeito, perfeito. Maravilha. Quais as suas dificuldades do dia a dia? Olha, em que sentido você me pergunta? As dificuldades do dia a dia com o Fusca, com o meu projeto? Com Fusca, enfim, em geral, né? Olha, eu vou te falar a verdade. Para mim, eu não vejo dificuldade. Uma pessoa que saiu da onde eu saí, 4ª série do ensino fundamental, de uma escola rural, não tinha conhecimento nenhum. E hoje eu estou aqui, ter a honra de estar aqui com você, eu tenho mais a agradecer do que a pedir. Então, eu acho assim, a gente tem que agradecer mais do que reclamar. Eu não reclamo da minha vida, pelo contrário, eu só agradeço. A dificuldade, falar em dificuldade, pensando no Fusca, a dificuldade que eu tenho é, às vezes, assim, que eu queria poder fazer mais e eu não posso. Por quê? Porque o Fusca é um projeto voluntário que eu faço dentro das minhas condições, dentro da minha folga. Quando eu folgo, o dia que eu folgo, eu concilio a minha agenda dentro da minha folga. E às vezes eu gostaria de levar um lanche para aquelas crianças, e eu não tenho. E aí vem uma história interessante, se você me permite falar rapidinho. Quando eu era criança, eu acho que tudo faz uma junção, porque a minha mãe, ela era feirante. E quando terminava a feira no interior da Bahia, a minha mãe colocava uma bacia sobre a cabeça com as coisas que tinha sobrado, verdura, ela colocava sobre a cabeça. E eu me recordo que eu pequeno, com 7 anos de idade, eu ia com a carriola atrás dela. A carriola cheia de coisa e a minha mãe com a bacia na cabeça. De porta em porta, porque a feira já tinha terminado. Minha mãe ia batendo nas portas e vendendo pelo um preço inferior ao que ela vendia na feira. Para depois ela ir ao supermercado fazer a compra para levar para a fazenda, para a gente, para o sítio. E a gente chegamos em uma padaria. Eu tinha 6 para 7 anos de idade, eu me lembro disso como se fosse hoje.
Entramos na padaria de um senhor por nome Lucas. Lembrar disso é difícil, mas fez parte da minha história. Claro, claro. A minha mãe, eu me lembro como se fosse hoje. Eu sentei na porta, a minha mãe entrou, ela vendeu um pacote de couve, um pacote de coentro para o Lucas. Eu estava olhando as pessoas sentadas na mesa, tomando suco e comendo sonho. E a minha mãe saiu da padaria com aquele dinheiro que ela tinha vendido. Um pacote de couve, um pacote de coentro. Eu fiquei sentadinho na porta e aquela máquina de suco, um suco vermelho e um laranja, e ele subindo e descendo. E eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, compra um copo de suco para mim. E eu vi a água descer no olho da minha mãe. E aí ela disse para mim: a mãe não pode. A mãe não pode porque do outro lado da padaria tinha um mercado que chamava a Cesta do Povo. Era um mercado do governo que eles vendiam mais barato para as pessoas, a classe menos favorecida, comprar naquele local. E era onde a minha mãe comprava, naquele lugar, a Cesta do Povo. Nem sei se existe mais lá na Bahia. A minha mãe vendia e depois ela ia lá naquele local fazer a compra para levar para a gente. E ela disse assim para minha mãe: não pode comprar o suco para você porque ela tem que inteirar o dinheiro para levar as coisas para você e seus irmãos. E eu cresci não com a revolta por minha mãe não ter me dado o suco, mas eu cresci com aquele sentimento: um dia eu vou conseguir fazer algum projeto para mim dar suco, para mim dar lanche. Eu não quero ver uma criança ter vontade de tomar um copo de suco e a mãe dele não poder dar ele. Então hoje nesse projeto, se você falar assim para mim: Jota, o que mais você gostaria desse projeto além da leitura? Era ter condições, ter apoio de pessoas que sempre que eu fosse fazer o projeto em algum lugar, eu pudesse dar um suco, dar um refrigerante, dar um lanche para as crianças. Porque a gente sabe que hoje tem crianças que eles vão na escola apenas pelo alimento. É verdade. E no final de semana, que a escola não abre, muitas vezes eles não têm aquele alimento. Então, se eu pudesse pedir algo, desejar algo hoje, eu desejaria isso. Apoio ao projeto, que eu pudesse levar um lanche para essas crianças, porque livros sempre tem alguém que doa. Livros eu tenho bastante, tem muitas pessoas que doam, mas o projeto em si eu faço ele dentro da minha possibilidade. Então você me pergunta assim: como que você faz para abastecer o carro? Eu vou a Sertãozinho, eu vou a Cruz das Posses, eu vou, enfim, aonde me chama, eu tenho agenda, eu vou. E eu vou dentro das minhas condições, eu ponho a gasolina, eu vou. Então esse seria o... Aí que eu te falo, talvez, juntando tudo isso da minha vida, esse projeto nasceu um pedacinho de cada dificuldade que eu passei na minha vida, mas que eu não uso essa dificuldade para me fazer de vítima. Sim. Então eu uso as dificuldades que eu tive na vida para fazer por alguém aquilo que um dia alguém não fez por mim. É isso. E isso você mostra que você não é uma pessoa egoísta, né? Porque hoje tem muitas pessoas que têm condições de ajudar o próximo e não ajuda, né? Aquele que às vezes tem menos acaba ajudando do que aquele que tem mais, né? Com certeza. A sua história é fantástica, de verdade. Não é porque eu estou na sua frente, não, mas é exemplo para muitas pessoas, né? Não deixa de ser uma reflexão e ser uma inspiração para muitos. Para as crianças, então, tanto para criança como para adulto, né? É um exemplo fantástico. Você não tem vergonha de contar a sua história, de tudo que você passou, das suas dificuldades, porque tem pessoas que passam dificuldades, né? Cada um do seu, às vezes um grau menor, um outro maior, mas enfim. Mas tem pessoas que não, só quer mostrar o lado bom. E a vida não é sempre o lado bom da coisa, né? Sempre tem um lado ruim que muita gente acaba escondendo. E que bom que tem o lado ruim, né? Porque é o lado ruim que nos ensina a valorizar o lado bom. Tomara que eu torço de verdade para que você encontre pessoas que te ajude nesse projeto, né? Caminhar junto nesse projeto e... patrocinadores, né? Sim. Que patrocina e abraça essa causa com muito amor, porque realmente é um projeto fantástico que não deve parar.
Não deve nem pensar em parar. Não, ele não vai parar porque tem pessoas assim igual você, que abre essas oportunidades para a gente falar. A minha maior dificuldade para falar sobre pessoas a ajudar é o seguinte, porque a gente, no Brasil, infelizmente, a gente tem isso. Dificuldade para ajudar um empresário, para ajudar um projeto desse, ele precisa de fazer dedução no imposto de renda. Uhum. Aí, esse meu projeto, ele foi matéria da Revide, em Ribeirão Preto. E quando ele foi matéria da Revide, eu recebi várias ligações de empresário. Olha, um projeto bacana, gostaria de ajudar. Qual o CNPJ? Não tenho CNPJ. Por que não tenho CNPJ? Porque eu não criei um projeto, eu não criei uma ONG. Eu criei um projeto visando fazer por alguém aquilo que não fizeram por mim. Mas, infelizmente, tem pessoas tem pessoas mal intencionadas que faz coisas erradas. E às vezes, pelas mal intencionadas, as bem intencionadas pagam, porque o empresário ele não pode doar no teu CPF. Ele tem, e na verdade não é o empresário, é a lei que faz isso. E aí, você tem um instituto, você tem uma ONG, aí eu fui pesquisar para fazer. Só que aí, Joana, a gente entra em um outro meio, porque para você criar uma instituição, você precisa envolver várias pessoas. E aí, envolver várias pessoas... quando se fala em mexer com gente, já é algo que sai do meu controle. Porque você vai mexer com valores, mexer com pessoas de ideias diferentes, que pensam diferente de você. Então, essa é a minha maior dificuldade de criar um instituto. Tenho o projeto para criar o Instituto Fuscoteca. Eu espero que aproxime-se pessoas, que abraça essa ideia para a gente criar realmente o Instituto Fuscoteca e que ele possa crescer e vir a ajudar muitas pessoas. Mas essa é a minha maior dificuldade, é não ter um CNPJ para conseguir recursos. Mas a gente vai fazendo como dá, né? Quando eu tenho condições, eu vou lá e faço. Tá certo. Não, e você já está, né? Como você falou, você já revista, você já passou por várias cidades aí, pelo amor de Deus, né? Você não começou ontem, né? Já tem uma caminhada aí. Participei. Já tem uma jornada. Você vê que interessante, né? A minha história. Hoje eu falo assim, eu sou capaz, como eu te falei, olha que interessante. Antes eu achava incapaz, hoje eu sei o que eu sou capaz. Eu cheguei em Ribeirão Preto, eu vi a Feira do Livro em Ribeirão Preto, antigamente era maior, né? Aquela coisa grande, enorme. E eu me encantei. Só que eu entrava na Feira do Livro de Ribeirão Preto, naqueles stands, eu entrava ali cortando, com medo de esbarrar em um daquele e cair. Como que eu ia pagar? Eu tinha medo, até receio de entrar na Feira do Livro em Ribeirão Preto. E o tempo passou, e 20 anos depois eu estava na Feira do Livro de Ribeirão Preto como convidado e escritor. Meu trabalho foi matéria do jornal o G1, acho que Folha de São Paulo, saiu também lá em São Paulo, matéria do SBT, da revista Revide, da TV Tati, isso, da Clube em Ribeirão Preto. Eu acho que é assim, é uma sementinha. Eu costumo falar o seguinte, quem trabalha com a educação, a gente planta uma sementinha e vai irrigando ela no dia a dia, porque a vida é assim. A gente não nasce grande, a gente nasce e vamos crescendo, vamos construindo a cada dia um pouquinho. Eu acho que é isso. O projeto Fuscoteca, ele nasceu pequenininho e ele vai tomando uma proporção. Hoje eu estou aqui com você em Batatais, amanhã nós estamos em Franca e aí vamos espontando o mundo aí, né? Essa é a ideia. Maravilha, perfeito. E que fica de exemplo para muitos, né? Uma reflexão, uma grande reflexão para muitos aí, tá se interessando, né, incentivando os filhos à leitura, né, porque tem muito a ver também os pais incentivar, tem pais que não incentivam, né, isso tem muito a ver também, né. É criação, né, que a gente fala, criação. Eu costumo falar assim, os filhos é o espelho dos pais, então sempre que eu vou, além de eu levar o gibi para as crianças, eu sempre levo um livro para o adulto, porque melhor do que você falar é você dar o exemplo.
Então, uma vez eu estava fazendo um trabalho, inclusive foi no dia que nós estávamos em Brodowski. Fizemos um trabalho em Brodowski com vocês, e saí de Brodowski e fui para Ribeirão Preto, para um condomínio. E fizemos um evento em um condomínio, aí ficou pequeno, a gente estava no salão de festa, a gente foi para a quadra, em um condomínio. Acho que tinha 300 e poucos apartamentos, as pessoas desceram, foi um convite do síndico. E o que foi interessante foi que eu ouvi, e me chamou bastante a atenção, um pai sentado, 2 crianças, um em cada perna dele, e ele com um livro contando historinha para aquelas crianças. E depois dali, outro síndico me ligou, me perguntando quanto que eu cobrava para levar o Fusca. Eu respondi para ele que o valor, para mim, era aquilo ali. Então, é um projeto voluntário, ele não tem custo, não cobro para isso. É feito dentro da minha folga, dentro da minha agenda, da minha possibilidade. E pessoas que ajudam, doando livros. Enfim, atualmente eu não tenho ninguém que fala assim, olha, eu vou te ajudar com um tanto para você fazer isso. Então, sempre que eu faço, eu gostaria muito de poder sempre ter um alimento para essas crianças, mas não tem. Às vezes, dependendo do local que eu vou, eu levo um palhaço comigo. O palhaço é alegria, né? Palhaço comigo. E muitas vezes não tenho condições de pagar o palhaço. Então, é isso, é um pouquinho da... Ele acaba indo voluntariamente. Ele acaba indo voluntariamente, né? Quando ele pode também, porque a gente sabe que ele tem a profissão dele, ele tem que ganhar o dinheiro dele, e não é justo também que ele faz aquilo sem ganhar. Então, se tem uma coisa que eu procuro fazer sempre é me colocar no lugar da outra pessoa. Mas eu estou fazendo voluntário, ele pode fazer também, mas eu tenho o meu emprego. Eu ganho o meu salário e eu faço isso dentro do meu horário de folga. Ele é palhaço de profissão, a profissão dele é aquela. Então, quando ele não tem um evento, ele me ajuda, ele vai voluntariamente me ajuda. Quando ele tem um evento, entre fazer voluntariamente e ganhar o pão dele, ele vai ganhar o pão dele e eu entendo. Maravilha, Jota. Eu tô assim, mesmo conhecendo a sua história, eu sempre me emociono. Cada vez que a gente conversa e você fala, eu fico emocionada também com a sua história. É uma história fantástica. Passa suas redes sociais, o pessoal quem não te conhece está acessando aí, conhecendo mais, enfim, conhecendo o seu trabalho, né? Olha, primeiro eu quero te agradecer mesmo de coração pela a oportunidade de estar aqui com vocês, dar essa entrevista para vocês, e a honra é minha de estar aqui, tá? Que fique bem claro isso. É nossa também. É maravilhoso estar sempre com vocês. Quem quiser conhecer meu trabalho, tem o site, né? Que é o jpaixão.rp, é o meu site, e tem o Instagram, né? Fuscoteca RP e j.paixão. j.paixãorp é o meu Instagram. No Facebook, J Paixão. Mas se você acessar o site jpaixão.rp, lá você acha tudo. Tá. Gratidão. Mais uma vez, gratidão mesmo, de coração. Obrigado por você ter vindo de Ribeirão, né? Tá compartilhando aqui e é um prazer te receber. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você. Sua esposa está te acompanhando. Agradeço também a presença dela. Ela não apareceu aqui, mas está do lado ali. Tá, eu vou dizer assim, brincando com ela, eu falo que ela é empresária. Mas... Ela é a companheira. Ela é a companheira que me acompanha em toda essa trajetória. E eu acho que a família é a base de tudo, né? Então, como eu falo, meus filhos, então ela não está aqui com a gente, mas ela está aqui ao lado. Então, eu costumo falar o seguinte, às vezes tem um ditado que as pessoas falam, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu falo o contrário. Ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Que a gente tem que andar lado a lado. E ela sempre anda comigo ali, lado a lado. Amém. E para terminar, vamos ouvir uma poesia de cordel com o nosso convidado, J Paixão. Vamos lá. É isso aí. Eu quero aproveitar a oportunidade. A semana passada foi o dia do professor, né? E eu quero aproveitar a oportunidade e declamar um poema que não é meu, é do Braulio Bessa, que é o meu ídolo, que chama A Força do Professor.
e ofereço a todos os professores que luta, quase sempre sem condições. Só quem conhece a realidade é quem está na sala de aula. A poesia não é minha, é do Braulio Bessa, e ela diz assim: ela trata o professor como um guerreiro, que é assim que eu vejo ele. Um guerreiro sem espada, sem faca, foice ou facão, armado só de amor, carregando um giz na mão. O seu livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. Essa é minha homenagem a todos os professores que, às vezes, com tão pouco, faz tudo pelo seu aluno. Muito obrigado pela participação aqui com vocês. Gratidão toda minha. Obrigada a você. Obrigado. Continue nos seguindo pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Halloween na Unishop Amai. Ofertas assustadoras. Detergente lava-louças Spa de 1 litro, R$ 3,50. Água sanitária de 5 litros, R$ 9,99. Sabonete líquido Erva Doce iLag de 5 litros, R$ 19,99. Limpa canil Free Pet de 5 litros, R$ 55. Limpa pisos Rajalin de 5 litros, R$ 25,50. Amaciante Tufi concentrado de 500 ml, R$ 6,50. Álcool gel líquido Acept Gel de 1 litro, R$ 5,99. Vem pra cá, Rua Dr. Manuel Furtado, número 148, telefone 36620831, no centro de Batatais.